Se é uma coisa que temos uma forte tendência em fazer, é evitar toda forma de desgaste e atrito naquelas situações da vida que decisões precisam ser tomadas. Quando temos que tomar uma decisão e essa decisão provocará reações negativas em alguém, logo procuramos alguma maneira de transferir esta responsabilidade para outra pessoa. Ou seja, outra pessoa resolverá a situação por nós, sem que nos envolvamos na situação. Isso mesmo, temos isso em nós, detestamos enfrentar as situações da vida e mesmo que afirmemos que Deus está conosco, mas se tivermos a possibilidade de que alguém resolva tudo por nós, damos um jeito para que assim aconteça. Quando temos que discutir uma situação, enfrentar e confrontar alguém, apresentar a verdade, impor limites, dizer sim ou não e até mesmo cumprir em nós os mandamentos do Senhor, tudo isto gera muito atrito e desconforto. Por isso, como já afirmado, se pudermos transferir para outra pessoa a situação, será bem melhor para nós. Mas será que é o caminho certo para uma decisão permitir que alguém resolva as coisas por nós? Tomando como exemplo a vida de Jesus, será que ele permitiu que alguém resolvesse as coisas por ele para evitar problemas, atritos e até mesmo sofrimento? Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal é voltado para quem tem interesse de aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre a teologia e sobre a vida cristã. São dezenas de vídeos publicados todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, abordando os mais variados temas destas três áreas. E para não perder de vista esse canal, se inscreva, deixe também o seu like e clique no sininho para ser notificado, avisado pelo YouTube dos próximos vídeos. É importante que você compartilhe esse vídeo para mais 10 pessoas, pessoas que, como você, gostam de aprender um pouco mais. E se você quiser ter o texto completo desse vídeo no formato PDF, basta fazer uma assinatura do canal. Mais informações, clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro. Dito isto, vamos ao vídeo sobre permitir que alguém resolva as coisas por nós. Um dos momentos mais difíceis na vida de Jesus foi quando ele estava no jardim do Getsêmani, pois ali a grande decisão seria tomada e a cruz seria o resultado desta decisão. Este momento foi tenso e denso em trevas, a ponto de Jesus afirmar: "A minha alma está cheia de tristeza, até a morte." E como forma de aliviar toda esta pressão, Jesus toma Pedro, Tiago e João e se dirige a um local à parte para orarem. Enquanto Jesus orava e seus discípulos dormiam em virtude da pressão do ambiente, Judas Iscariotes, juntamente com uma grande multidão, mergulhavam na noite em direção ao Getsêmani para prender Jesus. Assim, o Getsêmani é o retrato da grande decisão que Jesus tomaria. Esta decisão faria com que o mundo desabasse sobre Jesus. Da alegria e profundidade da última ceia que aconteceu há poucas horas, agora, no Getsêmani, ao contraste da tristeza na alma, da angústia futura em virtude do sofrimento a ser enfrentado. E, além disso, uma ruptura da comunhão com o Pai, em virtude do pecado não seu que assumiria em favor dos homens. Era uma singular decisão, por isso, por 3 vezes ele ora ao Pai, pedindo um percurso diferente para realizar a vontade do Pai. No entanto, tendo o silêncio do Pai como resposta, Jesus decide o que sobre ele já estava escrito. Ele decide enfrentar tudo o que aquele momento proporcionaria. Nesse instante, no Getsêmani, mesmo transpirando sangue devido à angústia, o silêncio do local é quebrado pela chegada de uma grande multidão. Diante desse povo que chega está um dos seus discípulos, Judas Iscariotes,
que identifica Jesus com um simples beijo. O Evangelho de João afirma que voluntariamente Jesus se apresenta, perguntando: a quem buscais? No entanto, na tentativa de impedir que Jesus fosse preso e levado pela multidão, Pedro puxa de sua espada e agride um dos servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Pedro estava tentando resolver a situação para Jesus, fazendo uso da força humana, mergulhando ainda mais o ambiente na tensão que todos já estavam. Para Pedro, a resistência contra a prisão seria a melhor saída, não importando as consequências que viriam. Talvez se Jesus desse corda à atitude de Pedro, apoiando seu ato de agressão, certamente as coisas se avolumariam a ponto de transformar-se numa grande revolta armada. Afinal, Jesus tinha entrado como rei em Jerusalém na sua entrada triunfal, aos moldes de um monarca, e seguido por uma grande multidão. Logo, uma revolta armada era tudo o que o povo esperava. Contudo, diante disso, como sempre motivado por intenções puras e verdadeiras, Jesus realiza um dos seus últimos milagres, curando o empregado do sumo sacerdote, tocando-lhe a orelha, e disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou pensas tu que não poderia agora orar ao Pai e que não me daria 12 legiões de anjos? Em poucas palavras, Jesus afirma que não permitiria que alguém, mesmo que movido por boas intenções para com ele, lhe facilitasse a situação ou ainda procurasse resolver a situação em seu lugar. Na mente do Filho do Homem, ninguém poderia resolver a situação demasiadamente tensa no seu lugar. Como ele afirmou, tinha por parte do Pai 72 mil anjos a seu dispor. Bastaria mais um momento de oração. Se Jesus aceitasse a decisão tomada por Pedro, o caminho seria mais fácil, pois não lutaria sozinho. E até que Roma fosse noticiada de mais uma revolta na província da Judéia, o levante contra o sistema religioso e político já teria alcançado outras fronteiras. E se a revolta não perdurasse, certamente acabaria morrendo como um mártir que se levantou contra o sistema religioso e político opressores. E seria lembrado e honrado, como é de costume em todas as culturas. No entanto, se isso acontecesse, a humanidade ainda continuaria sendo devedora a Deus e permaneceria morta e mergulhada em ofensas e pecados, desprovida de uma maneira de restabelecer a sua comunhão com o Criador. Jesus sabia o seu propósito e, mesmo sabendo que enfrentaria todo o sofrimento, não permitiu que Pedro resolvesse as coisas por ele. Jesus demonstra de maneira muito nítida que dentro de um propósito divino não existem atalhos ou facilitadores. Sua consciência estava inteiramente plena de tudo o que estava acontecendo. Assim, qualquer tentativa de ajuda fora desse propósito estaria caminhando de maneira contrária à vontade do Pai. Parece que toda tentativa de encontrar um atalho ou um caminho mais fácil, distante do sofrimento, é bem-vinda e recebida como resposta às nossas súplicas. Mas não foi esse o caminho que Jesus nos ensinou com a sua própria vida. Ele não permitiu que alguém facilitasse as coisas para ele. De maneira semelhante a Jesus, devo seguir adiante com tudo aquilo que Deus preparou para mim. Ainda que o sofrimento faça parte desse caminho, se Deus assim quis, certamente resultará em algo que fugirá de qualquer tentativa humana de explicar a honra que será resultante de manter-se firme diante de Deus. Então, não permita que alguém resolva as coisas por você. Muito obrigado por sua audiência aqui no canal, um abraço e até um próximo vídeo.